Bom, vamos a um exemplo de um exercício aqui que estava no vestibular da VUNESP de São Paulo. Misturando-se 100 ml, 100 ml que é mesmo que 0,1 litro, de solução aquosa 0,10 mol, molaridade, que também é chamada em concentração de quantidade de matéria, né? De cloreto de cálcio, com 400 ml de solução aquosa, 400 ml, 0,4, de molaridade 0,20 mol por litro. Tá aqui, 0,20 mol por litro de cloreto de estrôncio, tá ali. Quais serão as concentrações em mol por litro dos íons cálcio 2+, estrôncio 2+, e cloreto menos, né? Então essa seria a questão, né? Aí fala, considera o grau de associação desses sais igual a 100%, ou seja, todas as moléculas ou aglomerados iônicos estavam em todos separados. O que fala mais aí? É igual a 100% da temperatura que foi realizada. A experiência e o volume igual à soma total. Para resolver essa questão, como variação de volume foi considerado esse princípio. É que às vezes pode, quando se junta duas substâncias, mesmo que não reajam, pode acontecer uma mínima alteração de volume. Se for grande, aí tem que fazer uns cálculos baseados nas variáveis. Então, essa seria a colheita dos dados que nós fizemos baseado no que falava aí no enunciado do exercício, né? Então, a primeira coisa é escrever a reação de dissociação dos sais, tá? Cloreto de cálcio. Então, vai gerar um íon de cálcio na hora que for colocado na água. Cada cálcio perde 2 elétrons. 2 átomos de cloro. Então, uma molécula vai gerar uma molécula que vai gerar 2 moléculas, ou 2 átomos aí. Então, nós temos, qual é a molaridade? 0,1, 0,1, que vai gerar 0,2, que são 2. Bom, esse seria o primeiro, né? Então, vamos agora para o cloreto de estrôncio, né? Então, vai gerar um átomo do estrôncio, que vai gerar 2 átomos do cloro. Então, um átomo para 2 átomos, ou seja, uma molécula vai gerar uma molécula que vai gerar 2 moléculas. Então, esse aí de qual a concentração? 0,2 mol por litro, 0,2 mol por litro, que vai dar 0,4 mol por litro. Então está feita aí a dissociação aí dos sais. Continuando os cálculos, tem que ser assim porque o quadro é pequeno, né? Vamos fazer os cálculos dos íons de cálcio, tá? Quantidade de matéria, que é a mesma coisa, molaridade de cálcio, na solução inicial. Antes de ser misturada, qual que era a quantidade de matéria? Então, se vocês viram na anotação, nós temos 0,10 mol de íons de cálcio, né? Mas isso está informado em 1 litro. E se for 0,1, qual vai ser a molaridade? X. Multiplica em cruz, né? Então vai ser
x vezes 1 litro, x, que vai ser igual a 0,10 vezes litro por litro, corta, né? Vezes 0,1. Só lembrando que aqui é mol. Vezes 0,1. X vai ser igual a 0,01 mol por litro. Lembrando que é de íons de cálcio aqui, né? Nós vimos na primeira parte do cálculo que na concentração inicial nós temos 0,01 mol por litro, né? E nós estamos falando de um volume pouco, né? Que na realidade vai dar 0,1 litro. E o segundo sal está dissolvido em uma solução, é uma quantidade de 400 ml, que vai dar um volume final de 0,5 litros, como nós vimos aí. Então a pergunta em 0,1 litro deu essa molaridade. E se for 0,5 litros, qual vai ser a concentração em quantidade de matéria, que é a molaridade aí, né? Se for 1 litro, qual vai ser a concentração? Não sabemos. Então, corta aqui. Litro por litro, corta. Multiplica em cruz. X é 0,5, 0,5, x. 1 vezes 0,1, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 0,01 mol por litro. Tudo que está multiplicando passa para o lado oposto, dividindo. Lembrando que vai dar então 0,01, vai dar a resposta em mol por litro. Só lembrar esse cálculo, né? Faz tempo que a gente não faz, então vamos treinar um pouquinho. 0,01 dividido por 0,5. Essa é a situação. Primeira coisa é igualar as casas após a vírgula. Você iguala as casas após a vírgula. Duas casas, duas. Elimina esse zero antes da vírgula. Então nós passamos a ter 1 dividido por 50. 10 não dá. 100 dá. 2 vezes 50, 100. Portanto, resposta de íons de cálcio é 0,02 mol por litro de íons de cálcio. Essa é a resposta do primeiro sal. Continuando os cálculos, né? Agora nós vamos calcular os íons de estrôncio. Na solução inicial, lembrando que o de cálcio era 0,1 litro e aí é 0,4 litros. Então, e a molaridade do estrôncio era 0,2 mol de estrôncio por litro na solução inicial, né? Então, como a molaridade é dada em litro, então pegou-se 0,4 e tirou-se de uma solução que estava 0,2 mols por litro. Então a pergunta é, se a solução é 0,2 mol por litro, ou seja, em 1 litro, e se for 0,4 vai dar quanto? Corta. Isso aqui se transformou numa regra de 3 simples. Multiplica em cruz, né? X vezes 1, x mesmo. 0,2 vezes 0,4, né? A resposta vai
ser mol por litro. Então, 0,2 vezes 0,4, a solução inicial, então, nós temos 0,08. Então, na solução final, nós temos 0,08 mols por litro em 0,5 litros, que é a solução final, né? Isso é o volume real, só que é dado em mol por litro. E se for 1 litro, vai ser quanto? Não sabemos, multiplica em cruz. Tá? Então vai dar 0,5x. 1 vezes 0,8, 0,08 mol por litro. Então, veja só, está multiplicando, passa para o lado oposto, dividindo. Lembrando que quem multiplica é quem divide. Então, nós temos 0,08 dividido por 0,5, que vai dar 0,16 mol por litro. Então, aí está, na solução final, na hora que juntou os dois volumes, deu 0,16 mol por litro. Agora nós vamos calcular a quantidade de matéria dos íons de cálcio, quer dizer, de cloro, né? Então, lembrando que nós temos cloro no primeiro sal, que é o cloreto de cálcio, e nós temos cloro no cloreto de estronço. Primeiro, a gente, lembrando que a medida é dada em mols por litro. Nós estamos falando aí de um volume de 0,1 litro e no segundo um volume de 0,4, ou seja, juntamos 0,1 com 0,4. Primeiro vamos ver no sal de cálcio, né? Multiplica 0,2 mols, que era na cloreto de cálcio, a molaridade do íon de cloro, multiplica em cruz, né? Corta, a resposta vai ser mols por litro. Então, x vai ser igual a 0,2 vezes 0,1. Lembrando que é mols por litro, né? E aí, 0,2 vezes 0,1 vai dar, então, 0,02 mols por litro. Isso nós estamos falando de 0,1 litro, aí, o volume. O segundo, que é o cloreto de estronço. Então, nós temos litro por litro, corta, multiplica em cruz, né? X vezes 1, x mesmo. 0,4 vezes 0,4, né? Então vai dar 0,16 por litro. Nós calculamos os íons de cloro, né? No caso aí o ânion, no cloreto de cálcio, que era 0,1 litro, no cloreto de estronço, que era 0,4 litros, e obtivemos essas molaridades aí, né? Que é 0,02, 0,16. E na concentração final, ou seja, 0,1 mais 0,4, que vai dar 0,5. Então vamos aí. Cálculo da concentração e quantidade de matéria de ânions de cloro na solução final, que é o que nós vamos fazer. Quantidade de matéria total, 0,02, que é a solução de cloreto de cálcio,
e 0,4 litros deu 0,16. Então, somando os dois, vai dar 0,18 mol. Que está aqui. Enquanto 0,5 litro. E se for 1 litro, vai ser quanto? Não sabemos. Multiplica em cruz. X vezes 5, 5x. 0,5, né? Que é igual a 0,18. O que está multiplicando passa para o lado oposto dividindo. Então vai ser 0,18 dividido por 0,5, que vai ser igual a 0,36 mol por litro. Então a concentração em quantidade de matéria aí dos dois, juntando os dois, deu na concentração na solução final, que é o 0,1 mais 0,4, deu 0,36 mol por litro. Então aí está o final aí dessas contas. Bom, gente, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre essa notícia assustadora e horrível, né? Assombrosa, dessa mega explosão que aconteceu no Líbano, em Beirute. No primeiro momento eu achei que era problema de conflitos com Israel e pela explosão dava até a impressão de uma bomba atômica, pareceu formar um cogumelo. E foi uma explosão muito violenta. Se você pensar, hoje nós sabemos que são 2.750, acho que 720 toneladas, isso é 2.720.000 quilos de explosivo. É muita coisa. A devastação foi tão violenta que morreram mais de 100 pessoas, tem mais de 300 mil desabrigados, mais do que a população de Anápolis. Muita coisa. Então é importante que a gente esclareça algumas coisas, porque sempre em vestibulares eles costumam colocar questões relacionadas a essas grandes tragédias. Às vezes nisso, às vezes no próximo, daqui 2 anos, mas costumam sim colocar. Então, primeira coisa, o que é o nitrato de amônio? Quimicamente ele é considerado um sal. E para que ele é utilizado? Ele é muito utilizado na agricultura como fonte de nitrogênio. Quando você vai comprar um adubo para lavoura ou mesmo para frutas e tal, é o NPK, conforme o tipo do fim, é a porcentagem de nitrogênio, fósforo, potássio, que é o NPK. E o nitrogênio age na planta no crescimento e ajuda na formação das partes verdes da planta. Então ele é indispensável. Então o nitrato de amônio é muito utilizado na lavoura. E uma segunda utilização é em pedreiras para, digamos assim, turbinar a explosão da dinamite. Porque quando se coloca nitrato de amônio juntamente com a dinamite, a energia liberada na explosão da dinamite mais o nitrato de amônio, ele é bem superior do que se fosse só a dinamite. Aqui nas pedreiras próximas aqui de nós, eles utilizam o nitrato de amônio para turbinar a explosão. E uma outra utilidade, conforme nós já vimos ao longo da história, é em atentados, né, terroristas. E o que é necessário para que o nitrato de amônio exploda? Uma temperatura de 300 graus. Gente, qualquer coisa queimando, ele tende a ultrapassar isso aí. Gás, ele ultrapassa 1.000 graus. Plástico, ultrapassa 1.000 graus. Então tem um monte de coisa. E pelo que a gente sabe, foi isso que aconteceu lá em Beirute. Aconteceu um incêndio no armazém, tinha lá esses 2.700 e poucos toneladas de nitrato de amônio, aí ele entrou em combustão. Dá para ver bem claramente nas imagens que primeiro é uma grande
um grande incêndio e depois é que aconteceu a explosão. Então, as histórias todas obscuras de como é que foi parar lá, foi de um navio russo, não sei o quê. Ó, o fato é que explodiu e pessoas foram responsáveis pelo péssimo acondicionamento e pessoas foram mortas, né? Então vamos à explicação aí de como é que é produzido esse nitrato de amônio, né? Existem duas formas que são as básicas, existem outras, mas essas aqui são as principais. Pega-se um sal, que é o sulfato de amônio, que também é utilizado na forma deste sal aqui, também eu já comprei, eu colocar em plantas, a gente coloca em folhagem, né, pequenas quantidades e excelente para desenvolver, né? Então, é vendido esse sulfato de amônio na agricultura, é assim. E o nitrato de cálcio. São dois sais. É possível de um sal reagir com o outro? É possível sim. Depende da eletronegatividade por exemplo, aqui do cálcio, do amônio. Aqui, né? E a reação desses dois, do sulfato de amônio mais o nitrato de cálcio, ocorre a formação do nitrato de amônio, que foi o que causou o acidente, mais o sulfato de cálcio. Aí eles purificam, separam isso aqui do sulfato de cálcio. Uma outra maneira que também pode ser utilizada, eles pegam o ácido nítrico diluído na água e borbulham nessa água aí o amônia gasosa, a amônia ela é na forma de gás, né? E aí ela é borbulhada e forma o nitrato de amônio, que é o que causou aí um mega acidente. Então é isso, gente. O nitrato de amônio voltou às manchetes como o principal suspeito pela mega explosão em Beirute. Esse composto químico foi apontado pelo presidente do Líbano, Michel Aoun, como principal causador de mortes e destruição. As informações iniciais são de que mais de 2.700 toneladas do produto químico estavam armazenadas no porto desde 2013. Mas o que é o nitrato de amônio e como pode ter provocado uma explosão tão devastadora? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e começo dizendo que não é fácil fazer esse composto químico explodir. E também que ele é muito comum em todo mundo, inclusive no Brasil. Isso porque ele é um fertilizante eficiente, é o N no NPK, sigla que reúne os compostos nitrogênio, fósforo e potássio, os nutrientes mais importantes para as plantas. Isso significa que o acesso ao nitrato de amônio é relativamente fácil, qualquer um pode comprar o composto em pequenas quantidades em lojas especializadas. Significa também que a produção agrícola consome grandes quantidades de nitrato de amônio, que precisam ser transportadas e armazenadas em segurança. Mas ele também é usado na fabricação de explosivos para mineração. Especialistas dizem que sozinho o composto não é explosivo, mas se torna perigoso quando submetido a altas temperaturas. Nesse caso, ele pode sofrer decomposição térmica, liberando oxigênio, que alimenta a combustão, ou seja, aumenta a intensidade do fogo, e outros gases, o que pode acabar gerando uma grande explosão. É por causa desse enorme potencial de destruição que a substância já foi usada em atentados, como o ataque cometido em 1995 pelos extremistas americanos Timothy McVeigh e Terry Nichols. O atentado, que usou uma van cheia de nitrato de amônio misturado a nitrometano, destruiu parcialmente um prédio do governo dos Estados Unidos em Oklahoma, matando 168 pessoas, entre elas 19 crianças de uma creche que funcionava no edifício. Foi um incidente trágico do chamado terrorismo doméstico dos Estados Unidos. O composto também foi usado como bomba em Oslo, na Noruega, quando um extremista norueguês explodiu um carro em frente à sede do governo, matando 8 pessoas em 2011. Você deve se lembrar de que poucas horas depois da explosão do carro-bomba com nitrato de amônio, um segundo extremista, Anders Breivik, invadiu uma colônia de férias e executou 69 pessoas. Foi também um dos episódios mais trágicos da história da Noruega. Mas mesmo antes de ser usado como arma, o potencial explosivo do nitrato de amônio já era conhecido por causa de acidentes dramáticos. Em 1947, também nos Estados Unidos, aconteceu a explosão considerada uma das mais devastadoras da história, tirando as de bombas nucleares. Em 16 de abril de 1947, no Texas, 581 pessoas morreram depois que o incêndio em um navio levou à explosão de cerca de 2.000 toneladas de nitrato de amônio.
Aí você deve estar pensando como esse composto tão explosivo pode ser usado de forma tão generalizada, né? É que para o nitrato de amônio explodir são necessárias temperaturas muito altas, o que os especialistas chamam de gatilho. Na reportagem que você pode ler no nosso site, o professor Reinaldo Basito, do Instituto de Química da USP, nos explicou que o incêndio no porto de Beirute pode ter sido gatilho para a explosão. Se havia uma grande quantidade de material armazenada ali, o incêndio atingiu facilmente mais de 300 graus, a temperatura que, segundo o professor, levaria à explosão. Ou seja, o fertilizante que você tem em casa ou aquele armazenado por agricultores seguindo as regras de segurança tem um risco muito baixo de explodir. É por isso que, apesar do potencial destruidor que a gente viu nos vídeos lá de Beirute, existem relativamente poucos acidentes e explosões graves causadas pelo fertilizante. No caso da explosão no Líbano, as autoridades responsáveis pelo porto foram mandadas para prisão domiciliar. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais o que aconteceu no Líbano. Se você achou interessante, não se esquece de seguir a gente aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!